Olá, gente! Hoje vamos aprender sobre o efeito do álcool no cérebro. Muitas propagandas associam a ingestão do álcool à sensação de bem-estar e alegria. No entanto, à medida que sua concentração no sangue aumenta, o que vai acontecer? Os centros nervosos que controlam o raciocínio, os reflexos e a coordenação motora são inibidos. Se você quer aprender como o álcool age no sistema nervoso central, deixe o seu like e assista esse vídeo até o final. Então, tecnicamente, dizemos que o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Mas quem faz parte do sistema nervoso central? O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula. Quando dizemos que o álcool é um depressor do sistema nervoso central, isso não significa que a pessoa se tornará deprimida ao beber. Na verdade, o álcool vai atuar reduzindo as atividades do sistema nervoso. E aí, por isso, as pessoas, quando bebem, eles se sentem mais relaxados e mais autoconfiantes também. Mas como será que isso acontece? Então, o álcool, depois que ele é absorvido pelo trato gastrointestinal, ele é transportado através da circulação até o fígado. Lá no fígado, ele será metabolizado. De que maneira? Ele será oxidado a acetaldeído e em seguida será oxidado a acetato. E isso vai eliminar o efeito do álcool. Mas esse processo é sempre muito lento. Em média, 250 ml de cerveja levam aí em torno de 2 horas para ser metabolizado no fígado. Diante disso, quando uma pessoa ingere uma grande quantidade de bebida alcoólica, o fígado não consegue metabolizar todo esse álcool. E aí o que acontece? Ele começa a ser distribuído por todas as partes do corpo e chega ao sistema nervoso central. E isso causa embriaguez. De que maneira causa embriaguez? Como é que o etanol atua lá no nosso cérebro para gerar todos esses sintomas? Então, no cérebro, o etanol atua sobre os neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São moléculas muito pequenininhas que vão conectar um neurônio ao outro neurônio. Vamos aprender a estrutura do neurônio para facilitar aí nossa compreensão em relação a esse processo. Aqui nós temos a estrutura de um neurônio. O neurônio é composto então por dendritos, pelo corpo celular e o axônio. Diante de uma situação onde o nosso corpo precisa reagir a algum estímulo, o que vai acontecer? O nosso cérebro, ele vai mandar uma mensagem e essa mensagem vai ser passada de um neurônio para o outro neurônio. E como é que isso acontece? Isso acontece através dessa parte aqui que nós chamamos de fenda sináptica. É o local onde um neurônio passa a informação para outro neurônio. Ampliando aqui esse contato, nós temos aqui a fenda sináptica, temos aqui o neurônio que está enviando a mensagem e o neurônio que está recebendo, que é esse aqui. O que vai acontecer? Nós temos aqui, então, neurotransmissores que estão saindo desse neurônio aqui e estão aqui se encaixando nos receptores do neurônio subsequente. Esses neurotransmissores vão mandar uma mensagem para o neurônio subsequente. Eles podem dizer: olha, senhor neurônio, eu quero que você ative, continue ativando e estimulando os próximos neurônios. Ou então ele pode dizer: olha, neurônio, eu quero que esse estímulo cesse, eu quero que ele não passe para os próximos neurônios e que tudo se acalme. Tá? Então, o etanol, ele vai atuar aqui nessas moléculas que mandam sinal para outros neurônios. Os neurônios são células, então, especializadas na percepção e na elaboração de respostas aos estímulos externos. Então, a gente viu aí que os neurotransmissores, eles são essas moléculas que estão entre um neurônio e o outro. E eles podem
atuar estimulando o próximo neurônio ou então eles podem atuar inibindo o próximo neurônio. E agora vamos conhecer alguns exemplos de neurotransmissores que sofrem a ação do etanol. O primeiro é o ácido gama-aminobutírico, GABA. É o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. O álcool ele vai acentuar os efeitos do GABA sobre os receptores celulares. Isso acontece em diversas áreas do cérebro. Então, observem aqui que o etanol atua aumentando aqui os efeitos do GABA. Por quê? Porque ele acentua os receptores de GABA. O etanol ele vai atuar aqui acentuando os efeitos do GABA sobre os receptores que estão no neurônio subsequente. Então, nesse caso aqui, os receptores de GABA estarão com seus estímulos acentuados, de maneira que o GABA será liberado e esse neurônio que está aqui, subsequente, ele vai ser inibido, a mensagem, o estímulo vai ser cessado. Um outro neurotransmissor que sofre a ação do etanol é o glutamato. Só que o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Nesse caso, o etanol vai inibir os receptores de glutamato. E dessa forma, como o glutamato ele estimularia esse próximo neurônio aqui, se não tem um receptor para o glutamato, os receptores estão inibidos, essa célula não vai reconhecer o glutamato. Consequentemente, esse neurônio aqui não vai ser então ativado, ele não vai ser estimulado. Resumindo, o etanol estimula as sinapses de GABA e simultaneamente inibe as sinapses excitatórias do glutamato. Diante disso, ele vai exercer aí um efeito geral de depressão, de sedação. Tudo isso acontece na atividade elétrica do cérebro. Com o aumento da concentração de álcool na corrente sanguínea, vai acontecer uma redução na capacidade cognitiva, na perda do equilíbrio e na coordenação motora também. O etanol, ele também vai atuar sobre um outro neurotransmissor, a dopamina. E esse neurotransmissor é responsável pela elevação do humor a curto prazo, experimentada por quem bebe. Agora que já entendemos como o álcool atua no sistema nervoso, vamos falar de alguns problemas gerados pelo consumo do álcool. Por provocar sonolência, diminuir os reflexos e a coordenação motora, é muito perigoso dirigir sob o efeito do álcool e é considerada até uma das principais causas de acidentes automobilísticos no Brasil. A gente tem agora a lei seca, e a lei seca é uma lei muito rígida e determina uma infração gravíssima se o motorista for detectado com qualquer concentração de álcool no sangue. Mas o perigo do etanol não se restringe apenas ao trânsito. O consumo de álcool excessivo também pode provocar danos no cérebro, porque causa a morte dos neurônios, pode provocar danos ao fígado, porque causa cirrose hepática, pode provocar gastrites, elevar a pressão arterial. E aí, por conta de tantos efeitos colaterais, crianças e adolescentes não podem nem pensar em ingerir bebida alcoólica, porque é realmente um fator de risco para danos cerebrais, já que em crianças e adolescentes o cérebro ainda está em formação. Um outro detalhe importante é que tem estudos que mostram que a parte do cérebro relacionada à memória é 10% menor em jovens que são consumidores de álcool. Além de crianças e adolescentes, as mulheres grávidas também não podem ingerir bebidas alcoólicas, porque tem risco de danos cerebrais no bebê, além de outros riscos de anormalidades no desenvolvimento do bebê. Então, gente, diante de tudo que aprendemos hoje, a gente sabe que as bebidas alcoólicas, elas devem ser utilizadas com muita cautela e responsabilidade. Nunca, nunca mesmo como fuga para os problemas ou para a ansiedade. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like e até a próxima aula. Tchauzinho!